Alexandre de Moraes determinou que o governo federal solicite a extradição de Alexandre Ramagem. O pedido deve ser formalizado pelo Ministério da Justiça junto aos Estados Unidos. A perseguição judicial se estende à esposa do deputado, a procuradora Rebeca Ramagem. Assunto para a repórter Berenice Leite. Vamos dar boa tarde para a Berê, já está aqui conosco no telão. Berê, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos assiste. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, então, determinou esse primeiro passo que acontece dentro do Ministério da Justiça. Cabe a eles ali, então, separar toda a documentação processual que embasou a condenação do deputado Alexandre Ramagem. Ele foi condenado a mais de 16 anos de prisão por aqueles crimes que vocês já conhecem, dentre eles a abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Lembrando que o deputado saiu do país, deixou o Brasil em setembro. À época, ele já havia sido condenado. No entanto, a defesa ainda estava naquela etapa de trazer os recursos, ainda não havia sido trânsito em julgado. É por isso que a argumentação de que ele teria fugido do país, né, a defesa alega que isso não aconteceu, até porque ele ainda não havia sido determinado o cumprimento da sentença. Mas, diante de tudo que aconteceu, o deputado decidiu não retornar ao Brasil e agora, ao que tudo indica, vai pedir o asilo político nos Estados Unidos. Bom, e a próxima etapa, depois da separação de separar toda essa documentação do processo do 8 de janeiro e encaminhar isso lá para os Estados Unidos, para a Casa Branca, cabe ali ao Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, né, formalizar e encaminhar o pedido de extradição via diplomática ao governo, como eu disse, norte-americano. Agora, outro ponto importante, inclusive o próprio deputado Ramagem já havia destacado aqui que ele estava aguardando, ele chegou até a desafiar, né, o governo dos Estados Unidos a fazer esse pedido de extradição, porque na visão dele é muito interessante que esse processo do 8 de janeiro chegue às mãos ali da Casa Branca, até para que eles tenham conhecimento das irregularidades, arbitrariedades, né, e direitos ali que não teriam sido respeitados ao longo desse processo. Outro ponto que vale destacar é o tal sufocamento financeiro, que repete ali a situação que já ocorreu com a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro, que teve suas contas bloqueadas, contas bancárias, e agora a esposa do deputado Alexandre Ramagem também foi surpreendida com as suas contas bancárias bloqueadas. Ela alega, inclusive, que não recebeu nenhuma notificação formal, apenas se identificou ali, né, tendo o seu bloqueio do seu salário. Ela que é concursada, né, ela é servidora pública há mais de 20 anos, já atuou tanto como delegada de polícia, como agora na procuradoria, né, como procuradora no estado em que ela residia, em Roraima. Ela, inclusive, gravou um vídeo nas redes sociais para expor toda essa situação, até porque ela tem 2 filhas, né, e precisa desse dinheiro, obviamente, para estar ali sustentando, né, trazendo ali o que as suas filhas precisam para sobreviver. Vamos assistir o que ela disse. Eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo, mas um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ao que tudo indica porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos. Não há processo instaurado contra mim, não há qualquer acusação. Utilizar medidas patrimoniais contra a pessoa não acusada como instrumento de coerção estatal é mais uma medida violadora de direitos humanos. Vivemos assim, um cenário de exceção. Muito bem, esse aí então foi o apelo feito pela esposa do deputado Alexandre Ramagem, né, que volta a reforçar que ela não é
ali alvo de nenhum inquérito e, portanto, não deveria ter as suas contas bancárias bloqueadas. Atualmente ela recebe um salário de R$46 mil, algo que agora ela não tem acesso e, como ela ainda destacou, ela acredita que tenha sido a mando do ministro Alexandre de Moraes, afinal não recebeu nenhum tipo de notificação formal para esse bloqueio. Ela, inclusive, está de férias e deveria retornar no dia 19 de dezembro e agora com tudo isso, né, fica até inviabilizado o retorno dela aqui para o Brasil. A gente vai seguir acompanhando agora os próximos passos, inclusive, Geise, desse pedido de extradição, lembrando que recentemente algumas sanções foram retiradas aqui, inclusive a sanção da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele. Há uma expectativa que demais autoridades sancionadas também retomem os seus vistos que foram cancelados para os Estados Unidos e existe ali uma dúvida, né, de até onde vai esse acordo entre Brasil e Estados Unidos, entre Lula, digamos assim, e o presidente Donald Trump, até porque esse pedido de extradição, se for aceito, seria algo inédito, porque nesse histórico de brasileiros perseguidos politicamente que foram para os Estados Unidos, até o momento, todos os pedidos de extradição foram negados. Então, vamos acompanhar o que deve acontecer no caso do deputado Alexandre Ramagem. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Fabi, eu quero te ouvir a respeito, então, tá aí mais um abuso de autoridade do STF, porque o Alexandre de Moraes simplesmente determinou que o mandato do Ramagem não existisse mais diante do Congresso, deu aquela condenação ao núcleo do suposto golpe de Estado ao qual o Alexandre Ramagem é mencionado de novo, tudo baseado em quase nada, baseado em várias delações premiadas do Mauro Cid, que tem divergências entre elas, mas de acordo com o ministro e aparentemente de acordo com a corte inteira, isso é justiça. Vamos deixar ainda só na primeira turma, né, Geise? Porque a gente só ouviu a primeira turma. Se fosse no plenário, talvez a gente tivesse algumas opiniões divergentes, não sei se faria diferença, mas seria importante como registro histórico. Bom, realmente, em relação à Ramagem, as provas são bem poucas, né? Ele é citado 2 ou 3 vezes, não tem nada substancial, não se comprova absolutamente nada, de crime algum, não se liga nada. Então, realmente, a gente não consegue enxergar como que ele poderia ser punido, mas nesse Brasil atual, infelizmente, a gente está deixando o direito de lado e a gente está vendo uma soberania jurídica freestyle, que é o direito penal do inimigo. Isso, para quem estuda direito, está aí, o exemplo muito claro, direito penal do inimigo, que é em relação principalmente à Rebeca. A Rebeca, gente, ela não tem nada a ver, existe um princípio do direito que bem está lá largadinho no rodapé, mas vamos falar dele, que jamais nenhuma condenação ou nenhum resquício, nenhum acessório daquela condenação pode ultrapassar a figura do réu. Mas neste caso a gente tem sufocamento financeiro, também como é utilizado em lawfare, que é a perseguição institucional a pessoas comuns, e a Rebeca então está sendo penalizada por ser casada com o Ramagem. É Alexandre também, mas é o Alexandre legal, o Alexandre Ramagem. E o que chama atenção aqui é essa punição por tabela. Também vou citar aqui, para a gente deixar sempre o registro histórico, artigo 5º, inciso 45, que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, está passando, ela não tem informação, o sigilo virou regra, o sigilo é exceção no processo, ainda mais um processo que se findou, fim do processo, que já está em execução penal, o juiz, mais uma vez, da execução penal não deveria ser o ministro Alexandre de Moraes, ele está se metendo numa extradição, e está, então, sufocando alguém que vive ilicitamente, que é a Rebeca. O Ramagem, a gente tem opinião aqui também, mas a Rebeca, ela é funcionária pública e deveria receber, mas teve precedentes, não foi do nada. Isso foi indo, está, assim, para todos condenados, vai atingir família, a gente vê também atingindo a família das pessoas comuns do 8 de janeiro, a gente ouviu várias histórias, até num programa aqui no Oeste, então, é o direito penal do inimigo sendo exercido aos olhos nu e sem qualquer reação do Congresso Nacional.
Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.